Fala, torcedor do Flusão, terminou agora há pouco, vitória do Fluminense contra o Botafogo, resultado importante, Flusão classificado para o mata-mata do Campeonato Carioca. Bora dar uma olhada aqui na repercussão aí dessa vitória, o pessoal do Troca de Passes, já deixar os créditos aqui, Sport TV, o pessoal falando sobre essa vitória do Flusão hoje contra o Botafogo. Deixa aquele like para estar fortalecendo, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Tem vídeos aqui diariamente, se inscreva, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Teve Toma Paquetá, né? Teve Toma Escobar hoje Toma lá Escobar, no Mané Garrincha. Tudo bem, Adel? Boa noite, amigo. Domingo importante para alguns clubes dentro dos campeonatos regionais, porque já a gente entra na reta decisiva também do Carioca, do Paulista, do Mineiro, em meio já à disputa do Campeonato Brasileiro, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Camila, Ramon, boa noite a todos, todas que nos acompanham. É isso. É um domingo para aproveitar oportunidades também, né? Eu falo especificamente sobre o John Kennedy, que a gente viu falando ali agora, né? Ótimo. Porque nesse início já de Campeonato Brasileiro em janeiro, ao mesmo tempo em que os estaduais estão sendo disputados, e vai ser assim o ano inteiro, porque vão acabar os estaduais, o Brasileirão vai continuar, e vai ter Libertadores, Copa do Brasil. Então, quando os técnicos mesclam jogadores, poupam para o brasileiro, testam outros, é a hora de aproveitar oportunidades. No Fluminense, que está em busca de um atacante, que precisa de um atacante, o John Kennedy, que a gente sabe, está na história, é um grande jogador, mas oscila, é muito jovem, 23 anos de idade, e ele falou ali, estou me dedicando, estou treinando, já fez um gol no Clássico contra o Flamengo, hoje um gol decisivo. Eu concordo, achei legal as palavras dele, ele tem que aproveitar, não interessa se é um jogo com titulares, com reserva, se é final de Libertadores, se é a primeira fase de Carioca, ele está vestindo a camisa do Fluminense, num grande clássico, e hoje mais uma vez ele aproveitou. Aproveitou muito bem fazendo o gol da vitória, então, do Fluminense por 1-0 em cima do Botafogo. Vamos então para o Nilton Santos conversar com a nossa equipe que estava na transmissão aqui no Sport TV. O jogo começou prometendo muita chuva, mas felizmente foi aquela bem passageira, bem rapidinha. Ô, Camila, e depois, diga, Ramon. aonde o Roger tá, chove e paralisa o jogo. Tava no Fla-Flu, tava hoje no Fluminense Botafogo. Cuidado, hein, Guga? Cuidado, hein, Eric? O homem tá pesado. O Vilani tava junto também, não vem só pra botar na minha conta não, hein? Somos o time pé frio. Fica ligado então na sua escala, meu amigo. Pro Abel. Quando tiver, Guga e Roger já fica preparado. Tudo bem, amigo? Boa noite pra você. Temporal. Valeu. Um abração pro Abel. Não encontrei o Abel ainda na programação. Muito legal voltar a conviver com o nosso Abel. Um abraço pro Ramon também. Gente, dois tempos muito distintos, né? Eu vou deixar rolar a bola para os comentaristas, eles que são os craques da opinião, mas jogo mesmo, assim, só a partir do momento em que a tropa de elite veio do banco de reservas de lado a lado. Melhor para o Fluminense, que vence o segundo clássico, se garante a exemplo do Botafogo, já como time das quartas de final do Campeonato Carioca, e vai ter chance apenas de entrar em campo para ver ali posição, né, ou mesmo garantir a Taça Guanabara, que será entregue ao time de mais pontuação, mas fato é que os dois já fizeram o que cabe a um time do tamanho de Botafogo e Fluminense, que é chegar às quartas de final. Bora. É isso, galera. Vitória importante do Fluminense contra o Botafogo. O John Kennedy marcando aí o gol da vitória do Flusão. E o Fluminense com essa vitória se classifica para o mata-mata do Campeonato Carioca. Jogo marcado aí por muita chuva. E o Fluminense garante essa vitória. O John Kennedy marca o gol. E o Flusão aí já garantido no mata-mata do Campeonato Carioca. Um clássico, né, com muita chuva, mas o Fluminense se deu melhor, venceu. O jogo começou até ali um pouco travado, né, por conta da chuva forte, o gramado muito pesado, a bola lenta. O primeiro tempo ali mais um jogo bem fraco, né, digamos assim, até mesmo por conta da chuva. Poucas chances ali claras de gol. O Fluminense até arriscou um pouco mais ali com o John Kennedy, com o Guga, chute de fora da área. E o Botafogo quase não levou o perigo para o gol do Fluminense. Conforme foi até citado aí no troca de passe, né? 8 chutes, se não me engano, 8 chutes do Botafogo, nenhum chute do gol. Os goleiros praticamente não trabalharam no primeiro tempo. E já na volta ali do intervalo, o Fluminense mostrando mais personalidade. Fez o gol marcou o gol, né?
e o time cresceu. Os dois treinadores ali optaram por colocar um time mais mesclado, e o Fluminense, o treinador depois, o Zubeldia, foi colocando ali a cavalaria, o time principal, né, jogadores do time principal, e o Fluminense consegue esse resultado importante, né? O John Kennedy mais uma vez marcando um gol para o Fluminense, e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos, né? Vitória importantíssima aí que garante a classificação do Flusão para o mata-mata do Campeonato Carioca. Deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você achou dessa partida hoje, da vitória do Fluminense, o que tem que melhorar para a sequência dos próximos jogos. Comenta aqui abaixo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.